Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre cores, né? Como que a gente escolhe cor, como que a gente configura cor, para que serve as cores dentro do Photoshop. Tá a fim de aprender? Se liga nessa aula aí. Bom, tô aqui dentro do Photoshop, né, com o círculo cromático para explicar para vocês como é que funciona, né? Toda vez que você vai trabalhar dentro do Photoshop e abre essa janela para escolher cor, muita gente não sabe o que significa isso aqui. E aí puxa o mouse aqui para cima, para baixo, puxa para cá, vai, escolhe. Enfim, faz aquela lambança e não sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Como que a gente resolve isso? Por que eu abri aqui o círculo cromático, né? Para a gente entender como é que funciona, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês vão ver que ele começa aqui no vermelho, tá? E se você olhar aqui no H, o vermelho tá 0, tá vendo? E aí ele vem até o final aqui no vermelho de novo, e aí ele zera aqui de novo. Então ele começa no 0, ele vai subindo, ó, 116, 128, 150, até chegar no 360, 359, 360, que seria o 0, né? Ele passou do 360, ele zera de novo, que é como se ele voltasse para cá. Então a gente nada mais, nada menos que tá vendo isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto 0, tá? Vou até rotacionar ela aqui para facilitar pra gente. Então, esse aqui é o ponto 0. Esse aqui seria o ponto 0. Certo? Quando a gente rotaciona ali, né? Quando a gente vai passando, a gente vai vindo para cá, ó. Então a gente vai vindo aqui, ó. 15, 20, né? Então aqui é 360. Então aqui aqui no meio a gente vai estar no 180. Tá? Então, e aqui 360. Então toda vez que a gente vai escolher uma cor aqui, ó. E aí a gente vem aqui, sai do vermelho, ó. Sai aqui do vermelho, né? E vai subindo. A gente tá fazendo isso aqui, ó. A gente saiu daqui. Aí a gente vai vindo aqui, ó. Vai passando, passa pelo amarelo, passa pelo verde. Tal. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? A gente tem que entender que quando a gente trabalha com qualquer tipo de cor dentro do Photoshop, né? Vocês vão ver que esse Color Picker do Photoshop, né? Que é o seletor de cores. Vocês vão ver que ele tem algumas configurações de cores aqui dentro dele, né? Então a nossa primeira parte aqui, ó, é o HSB, que ele trabalha basicamente com Hue, Saturation e Brightness, né? Que seria matiz, saturação e brilho. Como que a gente entende como que configura isso aqui? Quando a gente tá selecionando uma cor, a gente vamos pensar o seguinte, ó. Isso aqui é o nosso seletor de matiz, tá? Então, esse aqui é o nosso seletor de matiz. Aqui é onde a gente seleciona a matiz. A matiz é o tom da cor que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai selecionar o tom. Vamos ali para cima ou para baixo para selecionar o tom. Para cá, nessa barra que a gente tem aqui do lado, né, nas cores aqui, então vamos pensar o seguinte. Quando a gente está aqui na beiradinha aqui, ó, a gente está selecionando a matiz, certo? Então, a gente vai para cima ou para baixo para selecionar a matiz. Quando eu tô nas cores, tá? Tá vendo quando eu tô nessa barrinha de cor? Eu tô rodando aqui em volta. Eu tô rodando aqui em volta. E aí eu escolho a cor que eu quero. Então vamos imaginar que eu quero esse tom de laranja aqui, ó. Eu escolhi aqui. Quando eu passo o mouse aqui e jogo para cima ou para baixo, eu tô mexendo na luminosidade. Então isso significa que eu tô trazendo essa bolinha mais para dentro do centro, que é onde está branco, né, que tem bastante luz, ou estou jogando para fora, que tem mais sombra. Então vamos voltar para lá. Vamos abrir uma aqui na prática. Ó. Então vamos lá. Eu tô aqui com as minhas cores, né? Então eu vou zerar toda ela, zerei tudo. Vocês vão ver que ele jogou aqui para baixo, né? Eu poderia jogar para cá também, ou para cá. Então aqui eu tenho 100% de saturação, quer dizer que a minha cor está trabalhando 100%. Sempre que você trabalhar no canto aqui, ó, a tua cor vai ficar em 100%, porque ela está 100% saturada.
Só que o que vai mudar é o brilho dela. Então aqui ela tem 0 de brilho, porque ela está aqui toda no preto. E aqui ela tem 100% de brilho, tá? Então esses dois valores sempre vão trabalhar de 0 a 100, a saturação e o brilho, tá? Sempre vão trabalhar de 0 a 100. Se você pegar a tua saturação e jogar ela para trás, ó, vocês vão ver que ela diminui, ó. E aqui na pontinha aqui, independente se eu movimentar para cima ou para baixo, vocês vão ver que a minha saturação tá 0. Tá? Então eu não tenho saturação para essa cor. Independente da cor que eu estou usando, ela tá totalmente desaturada, então ela tá preta e branca. Se eu jogar para cima ou para baixo, ela vai continuar branco, ó. Por mais que eu escolha a cor, ela vai continuar branco. Tá vendo? E aí vai vindo branco pro preto, né? Obviamente. E agora, quando eu jogo ela para dentro, eu tô mexendo na saturação, tô adicionando saturação. Então, eu quero um vermelho, tá? Escolhi esse tom de vermelho. Eu quero ele 50% saturado e quero ele com 50% de brilho. Eu consigo fazer um vermelho queimado, porque eu tenho 50% de brilho e 50% de saturação. Se eu colocar 20% de saturação, ele fica quase cinza. E aqui é onde a gente mexe nas nossas cores, né? Então, se a gente tem 360, eu consigo jogar aqui, por exemplo, para 180, que seria a metade dele, ó. Vocês vão ver que ele vem exatamente aqui no meio, ó. Então, a gente vai trabalhar do 0 até o 360. Então, aqui é o nosso modo de cores HSB, tá? Eu gosto de usar esse modo bastante para fazer ajuste. Quando eu vou tratar uma imagem e aí eu preciso fazer a correção dela, para entender o que é brilho, o que é saturação, eu venho aqui, pego o conta-gota, descubro quanto que tem de brilho e saturação na minha imagem original e depois venho e configuro ele aqui também. Além dessa configuração, a gente tem a configuração de cor RGB. Então, se a gente abrir aqui de novo, vocês vão ver que aqui tem RGB. O RGB ele funciona a partir de 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. E cada uma vai de 0 a 255, tá? Então, a gente trabalha do 0 ao 255. E aí, se eu coloco aqui 255, eu estou trabalhando com a minha cor totalmente vermelha. Se eu coloco o 0 e o verde eu coloco 255, eu estou trabalhando com a minha cor totalmente verde. E se eu coloco o 0 e 255 aqui, eu estou trabalhando com a minha imagem totalmente azul, tá? Se eu coloco ela aqui 127, 127, 127, vocês vão ver que eu fiz um cinza aqui, 100%, 50% cinza, né? Uma cor 50% cinza. Até aqui no brilho, ó, tá vendo no HSB, ele já me dá aqui que ele tá com 50% de brilho. Exatamente 50%. Significa que o meu color pickler, né, tá exatamente aqui no meio, né? O meu seletor tá exatamente aqui no meio, ó. Não tá nem para cima e nem para baixo, tá exatamente aqui no meio e sem nada de cor. Se eu adiciono aqui um pouco de vermelho, vocês vão ver que ele volta para dentro aqui agora. Então ele trouxe para cá, trouxe um pouco de cor. E o brilho está 100%, tá? Se eu tiro aqui essa matiz aqui, tiro essa saturação, coloco 100%, vocês vão ver que ele zerou aqui o verde e o azul, e a minha cor ficou 100% aqui agora. O RGB é um pouco mais complicado de fazer cor, porque você tem que ficar fazendo conta, e é ruim trabalhar com as 3 cores, né? O que eu acho legal é você trabalhar com o CMYK. Se você for para fazer cor na mão, você tentar trabalhar com o CMYK. Porque o CMYK você está falando de azul, vermelho, amarelo e preto. Que é as cores primárias que a gente aprende na escola, né? Então, se você quer fazer um vermelho, você vai colocar aqui o magenta, né? 100%, que seria o vermelho. E 100% amarelo. Pronto, você tem o vermelho aqui 100%. Você quer escurecer esse vermelho? Você vai adicionar preto. Então, é muito mais simples do que você ficar entendendo de brilho, saturação ali e tudo mais. Porém, a configuração CMYK é só para quando você vai fazer impresso, né? Quando você vai trabalhar na parte impressa. Aí é interessante você configurar por aqui. O que eu vejo que acontece? Muita gente vai trabalhar background. Primeira coisa, né? O nosso arquivo aqui ele teria que estar em CMYK. Não adianta nada eu configurar a cor em CMYK e o arquivo está em RGB, então ele não vai respeitar. Muita gente vai trabalhar, por exemplo, um background aqui. E aí, se você coloca aqui, ó, você vai ver que a configuração de impressão, que ele vai ser impresso, ele está 84.
83, 73 e 80. Ou seja, a gráfica vai ter que usar 4 cores para poder fazer uma cor única, que seria o preto. Então aqui você pode zerar tudo, ó, e o preto deixar 100%. E agora você pinta ele. Então agora você está vendo que nesse impresso que vai ser preto, eu tenho só a cor preta. Eu não corro o risco disso aqui dar problema na hora de impressão, tá? O que eu gosto de fazer é colocar aqui um 25% de azul, para dar um pouquinho, forçar um pouquinho essa cor preta, né? Não prejudica e assim, não vai mudar nada para a gráfica, tá? Então sempre lembra, vai fazer um trabalho que vai ser impresso, pegou tua cor aqui, ó. Isso aqui tem que ser amarelo. Então, por que ela tem porcentagem de azul? Então ela não precisa. E o amarelo, que seria bom, tá 87. Então eu vou colocar ele 100%. Eu quero dar uma escurecida nesse amarelo, puxar pro tom de laranja. Posso colocar aqui, ó, 20% de vermelho, né, de magenta. E dou um OK. Minha cor tá feita, tá? Eu tenho uma cor bacana. Na hora que eu olho aqui nos canais, se você clicar aqui em camadas, depois clicar aqui em canais, vocês vão ver todos os canais, ó. Vocês vão ver que o preto tá bonitinho, 100%. O amarelo só tem cor no amarelo. O magenta, né, que seria um rosa ali, um vermelho, tem um pouquinho de cor, mas não tem nada no fundo. E o meu azul também não tem nada aqui e tem um pouquinho no preto. Vocês vão ver que a configuração de cor, ela tá certa para poder ser impressa, tá? Então, lembrando de tudo isso que a gente falou, toda vez que eu criar uma camada aqui agora de matiz saturação, e eu sei que aqui é a matiz, aqui é a saturação e aqui é a luminosidade, né, o HSB. O que eu vou fazer aqui em cima dessa imagem aqui agora? Eu quero, por exemplo, colocar cor nesse queijo que está amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a saturação. Eu não preciso mexer na cor dele. Eu preciso mexer apenas na saturação. E como que eu faço isso? Eu posso clicar nessa mãozinha. Tá vendo? Ela vai identificar para mim qual que é a cor. Então eu vou clicar aqui, ó. Ela vai identificar. Aqui é aquele círculo cromático, né? Então ela identificou para mim que essa cor está mais ou menos aqui. Eu posso expandir um pouquinho. Vou tirar aqui dos verdes. E aí eu adiciono a minha saturação. Ó. Tá vendo? Adiciono a minha saturação. Aqui eu posso tirar um pouquinho do laranja. Dá uma olhada. Eu consegui corrigir a cor sem afetar o meu produto. Por quê? Porque eu sei trabalhar com cor agora, né? Eu consigo mexer aqui, ó. Se eu trago isso para cá, ele vai afetar mais parte da minha imagem. Se eu abro aqui, ele vai afetar o que é verde, vai afetar outras cores. Se eu deixo só aqui no meio, ele vai afetar só o que é amarelo. E aí eu consigo mexer aqui na saturação. Posso mexer também na luminosidade. Posso tirar um pouco de luminosidade ou adicionar, né? No caso aqui, acho que tirar aqui uns 2% aqui. E consigo também mexer na cor. Então eu estou mexendo no amarelo, eu consigo tirar a matiz dele, ó. Consigo trazer mais para o lado do azul ou para o lado aqui do vermelho. Ó. Vocês vão ver que eu acabo distorcendo ele. Ó. No caso aqui, se eu quisesse dar uma escurecida, mudar o tom, né? Então eu diminuo ele aqui um pouquinho. Ó. Vou trazer para o lado aqui do vermelho. E posso até aumentar um pouquinho aqui. Ó. Que seria a área de atuação, né? Na verdade, a área de atuação é esses dois quadradinhos menores. E aqui ele vai suavizando até chegar aqui, né? Para não ficar aquela... Se você faz isso aqui, ó. Vou diminuir bastante a área de atuação. Aqui a gente consegue ver exatamente onde que ele está mexendo. Ó. Então, se eu for abrindo aqui, ó. Tá vendo que ele vai avançando um pouquinho pro pão? E aqui ele vai avançando um pouquinho para esses tons de verdes aqui, que no caso não tem muito aqui, né? Ó, dá uma olhada. Aqui é o meu, aonde ele tá atuando, ó. Cara, eu quero no máximo aqui, ó. Volto aqui para 0. Volto aqui para 0. E aí, agora eu faço a correção de novo. Ó. Coloquei um pouquinho mais de cor e um pouquinho mais de saturação na minha imagem. O antes, ela estava bem apagada e agora depois. Olha como que ela ficou muito mais atrativa, né?
Bom, pessoal, é isso, né? Então eu expliquei para vocês aqui como é que funciona as cores dentro do Photoshop e agora a gente vai para a próxima aula, né? Aprender a escolher a cor para trabalhar dentro de um projeto. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!